A fala do Queiroga é uma omissão criminosa. O Brasil é o segundo país com mais mortalidade de criança de 0 a 9 anos de idade, 948 crianças. Quase 1.000 crianças morreram de Covid no país. E a gente já viu esse filme. O Bolsonaro, lá atrás, com o Pazuello, ele enrolou para comprar a vacina da Pfizer. O que o Queiroga está fazendo é enrolar para encomendar a vacina da Pfizer para as crianças de 5 a 11 anos, que já está aprovada lá nos Estados Unidos e sendo aplicada lá nos Estados Unidos. Portanto, é mais um crime que o Queiroga comete, porque ele é um sabujo, ele é um puxa-saco do Bolsonaro, ele não está agindo como médico, como técnico, ele está agindo por mero interesse político para agradar o presidente da República, que tem essa visão negacionista em relação à vacina. Está mais do que provada a segurança da vacina para as crianças. As crianças brasileiras precisam dessa vacina para ampliar a proteção delas e da sociedade como um todo. Portanto, não tem outra forma de classificar o que o Queiroga está fazendo como mais um crime em série dele e do Bolsonaro na pandemia. E com o agravante da ameaça aos funcionários da Anvisa. Como disse o ministro Gilmar Mendes para a gente na entrevista, é uma manifesta covardia. E essa covardia, ela é do presidente da República. Foi o Bolsonaro que disse que queria divulgar o nome dos técnicos para as pessoas formarem juízo. Ele estimula esses grupos anti-vacina, que são grupos negacionistas, obscurantistas, com objetivo eleitoral. Portanto, é uma situação inaceitável numa democracia. É por isso que o Bolsonaro deveria ter sido empichado, né? Porque ele não tem condição de presidir o Brasil em condições normais, né? Numa pandemia, ele agravou os efeitos da pandemia. Mais gente adoeceu e morreu no Brasil por causa do Bolsonaro. E agora ele está tomando uma medida criminosa contra as crianças brasileiras, Fabiola. E tem essa questão aí também do ministro falar da pressa. É curioso isso, né, Kennedy? Porque assim, só para a gente entender aqui e também explicar para quem está nos acompanhando. As decisões na área da saúde pública, né, elas são tomadas, a gente tem a Anvisa, que é uma agência que foi criada lá atrás, justamente com um corpo técnico importante. O Ministério da Saúde tem um corpo técnico importante, inclusive esse comitê, e eles tomam essa decisão baseados em dados científicos. No entanto, tem uma influência política aí que eu não me lembro de a gente ter tido isso nos últimos anos no país, né, o Kennedy? Esse embate que está ocorrendo da política com a ciência, né? E isso dá uma confusão na cabeça das pessoas, né? O quanto, por exemplo, eu mesmo estou recebendo aqui mensagem de pessoas que falam: ai, mas olha, se eles estão falando isso, é melhor não pensar na vacina. O prejuízo que isso traz para a sociedade como um todo e a quantidade de embates, né, nas famílias, entre os amigos, nesse final de ano, né, Kennedy? Fabiola, o próprio presidente Bolsonaro dá um mau exemplo e ele desinforma a população. Ele está estimulando o medo contra a vacina. Você está coberta de razão. Eu tive em São Paulo há pouco tempo, um dono de um bar estava aconselhando um cliente dele a não tomar vacina contra a Covid, porque a vacina contra a Covid estaria causando um surto de gripe. Ora, tome a vacina contra a gripe também. O Brasil sempre foi um exemplo, Fabiola, nessas campanhas de vacinação. É o Bolsonaro que deseduca a população e que dá um mau exemplo e mobiliza um setor da população incentivando a desconfiança em relação à vacina, porque é muito prejudicial para a saúde da sociedade como um todo e agora para das crianças, né? 948 crianças já morreram no Brasil de Covid. Não é pouca coisa. É o segundo país no mundo, só depois do Peru, com mais mortes por milhão de habitantes. Portanto, de crianças por milhão. Portanto, é muito grave o que o Bolsonaro está fazendo, além de um mau exemplo, eu insisto, é uma atitude criminosa, não tem como classificar o que o presidente da República faz de outra maneira. Isso não é uma polêmica, né? Não são dois lados com argumentos razoáveis que você pode ter um debate, não. O Bolsonaro está errado, o Queiroga está errado, os técnicos da Anvisa estão corretos, o corpo técnico do Ministério da Saúde está correto, era para eles já estarem encomendando as vacinas da Pfizer para as crianças.